psicanálise clínica e laço social, integrante do coletivo Ocupação Psicanalítica. Autor dos livros Ética da Contingência, A Lógica da Ética da Psicanálise, pelo Juruá, em 2012, Morte Violenta, Modalidades de Apresentação no Laço Social, pela CRV, em 2018, coorganizador dos livros Ocupar a Psicanálise por uma Clínica Antirracista e Decolonial, que saiu em 2023, e Cicatrizes da Escravização, Psicanálise em Diálogo. Hoje, seja bem-vindo, Fábio. Fábio vai falar com a gente sobre territórios clínicos, pluralidades, singularidades e interseções. Fábio, se tiver alguma coisa que você gostaria de pontuar ou corrigir da sua biografia, fica à vontade. E agora, o tempo é seu, pode projetar a sua tela e qualquer coisa a gente está aqui, pode chamar. Geralmente a gente faz essa apresentação, você fala e ao final você abre o tempo e a gente conversa ou faz outras perguntas e mantém o diálogo ali. Joia, obrigado, Felipe. Eu agradeço aí o convite, a apresentação. Eu pensei em falar em torno de uns 45 minutos, né, que eu vi que até 8 horas, né, então, assim, talvez até umas 7h30, 7h40, e aí a gente tem um tempo, umas 7h30, né, a gente tem pelo menos meia hora de conversa, pode ser? Claro, claro, acho que funciona legal. Assim, eu queria compartilhar com vocês, né, alguns elementos, assim, de uma pesquisa recente que a gente está fazendo, né, eu tenho, atualmente aqui na UFES, a gente tem uma pesquisa com o título Racismo e Sexismo, e um subtítulo grande, assim, né, mas, assim, a pesquisa, ela parte do texto da Lélia Gonzalez e faz alguns aprofundamentos nas referências que ela utiliza, tanto na psicanálise como no feminismo negro e também, assim, no diálogo que ela tece com outras referências. Então, a gente... E, ao mesmo tempo, a gente está com uma pesquisa na ocupação psicanalítica que tem esse título, Territórios Clínicos, né? Justamente porque a gente tem um trabalho de extensão, um trabalho que não é só da universidade, né? Um coletivo que está dentro e fora da universidade, que a gente tem participado de alguns espaços muito diversificados, assim, de atendimento clínico, né, psicanalítico para a população negra, e aí, assim, a gente tem construído algumas reflexões em torno dessa experiência. Compartilhei o ano passado no Fórum Mineiro de Psicanálise, né, dessa experiência, então por isso que eu deixei aqui ainda a referência para vocês, mas lá o tempo era mais curto, né? Aqui eu acho que a gente tem um tempo um pouco maior de conversar, então eu quis trazer, assim, o mesmo texto para poder, enfim, conversar um pouco mais com vocês sobre isso. Bom, eu vou ler algumas partes, então, assim, eu vou sair da tela, pode ser que eu não esteja visualizando vocês, mas quem quiser interromper, perguntar, pode abrir o microfone e falar que aí eu volto aqui, ou se caso em algum momento falhar a minha conexão, né, vocês podem me avisar pelo microfone que eu tento ajustar, tá bom? Bom, eu vou começar com essa citação, que é uma citação do Freud, que está lá naquele texto sobre a análise leiga, né? A formação analítica, é verdade, tem uma intersecção com o círculo da preparação médica, mas não o inclui, e não é incluído por ele. A instrução analítica abrangeria ramos de conhecimento distintos da medicina e que o médico não encontra em sua clínica. A história da civilização, com Fanon podemos ler a história da colonização também, a mitologia, e aí, assim, não apenas a judaico-cristã ocidental, né, mas outras mitologias, e a psicologia da religião, e aí, inclusive, aquelas de matriz africana, a ciência da literatura, incluindo aqui
as literaturas negras. Então, enfim, eu pego a própria orientação, né, freudiana, que marca, para a formação analítica, uma certa extensão. Uma extensão que, e aqui eu marco propositalmente, né, põe em negrito aqui intersecção, porque eu quero fazer uma relação com interseccionalidade. Bom, gostaria de começar retomando essa afirmação de Freud em seu texto sobre a análise leiga, a psicanálise leiga, para dar destaque a esses elementos com os quais temos tentado circunscrever uma noção de território clínico, ou uma noção clínica do território. Ou ainda, né, uma noção de território que nos sirva para operar na clínica psicanalítica uma intersecção ou uma dialética entre a singularidade e a pluralidade. Então, já destaco, assim, de saída, o parentesco entre essa noção de intersecção e a noção de dialética, muito por conta do uso que a Lélia Gonzalez faz da dialética, né? E que a gente pode pensar que ali tem já um germe, né, da noção de intersecção. Mas aí, assim, intersecção entre singularidade e pluralidade, né? Normalmente a gente faz uma oposição entre o universal e o singular, mas de uma forma que o singular fica quase como sinônimo de individual. E aí, assim, eu queria deslocar essa oposição para falar entre singular e plural, né? Que também é uma oposição, né? Mas que aqui a gente vai pensar não no binarismo, mas no sentido dialético, né? Embora o território possa nos remeter à nossa relação com a Terra, né, essa relação é sempre marcada por uma história, ou melhor, né, por dois tipos de história. Uma história hegemônica, que se reproduz na consciência, e aquelas histórias apagadas, recalcadas, mas que insistem de alguma forma, né, em aparecer. A mitologia e a religião talvez sejam esses elementos que implicam a transmissão histórica de uma verdade, que se estrutura na tradição e que também pode ser escrita. Todos esses elementos que podem implicar modalidades de mediação linguística com a terra, com o lugar, enfim, têm em comum esse remetimento ao campo do outro, com maiúscula, né, como um campo coletivo, um campo de comunidade, ou um campo que só é construído e sustentado a partir dos laços, né, do laço social. Enfim, apresenta alguns elementos teóricos e alguns exemplos clínicos que nos levaram a propor, aqui no passando uma pesquisa com esse título, né, Territórios Clínicos, como forma de aprender ou de provocar uma abertura à pluralidade de vivências, de modos de sofrimento, de modos de identificação e usos do corpo e da linguagem na escuta clínica de pessoas negras e nos estudos psicanalíticos do racismo, do sexismo e da negritude. Então, assim, do ponto de vista clínico, eu acho que uma grande virada, assim, que a nossa experiência no coletivo Ocupação Psicanalítica nos trouxe foi justamente o contato com uma pluralidade da negritude. Eu diria que, assim, até na minha tese de doutorado, que eu defendi aí na UFMG, eu senti, assim, que as pessoas negras apareciam na pesquisa ou na clínica muito fortemente a partir da experiência de jovens e adolescentes com trajetória infracional. Eu acho que é uma grande contribuição que a psicanálise, sobretudo aí em Minas Gerais, né, traz para as políticas públicas a escuta dos jovens que são atingidos pela violência. Mas essa experiência desses jovens é apenas um território, dentre tantos outros, por onde transitam, né, as pessoas negras no Brasil. E quando começamos a escutar jovens atuantes em movimentos sociais, né, sobretudo aqui no Espírito Santo, o Fórum de Juventudes do Território do Bem, que era um fórum que incluía, assim, movimentos de jovens, adolescentes, a maior parte deles negros, né, de periferia, e que
tem uma organização, né, nesse território, se encontrava num certo espaço, e a gente fez um contato, uma articulação tanto para fazer conversações quanto atendimentos clínicos desses jovens, né? Mas também, assim, jovens universitários aqui da UFES, né, assistidos pelas políticas afirmativas, comunidades quilombolas, mães atingidas pela violência de Estado, né? Verificamos que, por um lado, a incidência do racismo atravessava todas essas experiências, e também, assim, a maior parte das pessoas que estavam nesses territórios, né, comunidades quilombolas, violência de Estado, também eram pessoas negras, é claro, não todas, né, mas tem uma prevalência, né? Então, assim, de uma certa forma, o racismo atravessa todas as experiências, mas, por outro lado, as respostas subjetivas, as invenções sociais, os sintomas e as trajetórias históricas são absolutamente singulares, né? E às vezes divergem, né, em muitos pontos, né? Bom, então, do ponto de vista teórico, a nossa pesquisa tem tomado o trabalho de Lélia Gonzalez como orientador, tanto a partir de suas elaborações psicanalíticas do racismo e do sexismo, quanto de sua perspectiva dialética, que é precursora da perspectiva interseccional, sustentada aí pelo feminismo negro. Aí eu separei aqui duas teses de Lélia Gonzalez, para a gente poder conversar. Uma que eu estou chamando assim, da tese psicanalítica da Lélia Gonzalez. Aí eu vou colocar a citação dela aqui também, exemplo do que eu fiz com Freud. A citação e a imagem da autora. Trata-se de um olhar novo e criativo no enfoque da formação histórico-cultural do Brasil, que, por razões de ordem geográfica e, sobretudo, da ordem do inconsciente, não vem a ser o que geralmente se afirma. Um país cujas formações do inconsciente são exclusivamente europeias, brancas. Ao contrário, ele é uma América africana, cuja latinidade, por inexistente, teve trocado o T pelo D, né, para aí sim ter o seu nome assumido com todas as letras, América Ladina. Essa tese da Lélia Gonzalez está naquele texto, a categoria político-cultural da americanidade, e, assim, parece, a princípio, que é contrária à própria tese do Fanon, de que, e da Neuza Souza, né, de que o ideal do ego é branco e europeu. Mas, assim, a gente está querendo ressaltar isso, a abordagem dialética que ela imprime no seu pensamento, porque ela justamente ela não discorda do Fanon, inclusive ela retoma o Fanon para falar isso, né? E permite focar a violência opressora sem reduzir o negro daquilo que o racismo produz, permitindo, portanto, que as construções de Fanon e de Neuza Souza sobre a dimensão opressiva do ideal do ego branco sejam contrapostas dialeticamente a uma dimensão do inconsciente que resiste à colonização. É impossível expor aqui todas as linhas de desenvolvimento que a Lélia Gonzalez nos permite a partir daquele texto central, né, e desse da americanidade, mas esse ponto em especial dialoga com isso que eu estou chamando de uma perspectiva de abertura à pluralidade da experiência da negritude no Brasil. Então, o trabalho de Neuza Souza em Tornar-se Negro circunscreve uma experiência muito específica do negro em ascensão social, e ela destaca isso no próprio título, né, da obra. E ela mesma adverte, né, que esse locus, né, esse lugar, né, ele não deve ser generalizado ou totalizado, né? Naquela entrevista que ela concede ao programa Espelho, né, do Lázaro Ramos, ela inclusive faz uma espécie de queixa de que a escuta, né, foi um pouco assim universalizante, né, de que
a tese dela foi tomada como essa tese que generaliza o negro nesse lugar de alienação. Então, por isso que ela decidiu não falar mais do livro e afirmar, né, essa dimensão da singularidade. Então, assim, mesmo que a experiência dela tenha sido uma experiência específica, situada, né, no tempo e no espaço, mas é uma experiência que, por exemplo, dialoga com o que Virginia Bicudo já havia encontrado em São Paulo na década de 40, né, e que também persiste nas experiências negras hoje. Né? A gente tem muitas experiências negras que cuja cuja leitura implica sempre uma prevalência dessa dimensão colonizadora do ideal de branquitude. Então, a gente não está negando, né, mas eu acho que a Lélia Gonzalez faz esse convite para a gente poder pensar como que isso também precisa ser escutado a partir de uma certa pluralidade de experiências. Por exemplo, as experiências quilombolas, experiências de comunidade de terreiro, experiências rurais, né, nortistas, nordestinas, e tantas outras podem trazer outras dimensões, né, outros modos de relação com o ideal, que não esse que é do negro que ascende. O do negro precisa ser aceito num círculo predominantemente branco, tal como, por exemplo, a universidade. Né? Então, assim, a experiência de terreiro, a experiência quilombola é uma experiência muito distinta. E aí é sobretudo a partir da crítica ao apagamento e à redução da mulher negra a um lugar de passividade nas leituras sociológicas que Lélia Gonzalez vai sustentar certa dimensão do inconsciente que não é submetida à dominação colonial. É esse inconsciente memória que resiste e que subverte que ela vai apresentar a partir das noções de objetuar, né, e de la língua, das quais eu vou falar um pouco adiante, mas são duas categorias do Lacan que indicam alguma coisa que escapa à dimensão simbólica. Né? Então, se há uma dimensão simbólica no discurso que implica uma certa violência, tem algo que escapa dessa violência, que tanto a noção de objetuar quanto de la língua vem circunscrever. Aí eu queria também destacar, antes de aprofundar na parte psicanalítica, o que é a tese interseccional presente no trabalho da Lélia Gonzalez, né, que, embora não tenha cunhado, né, a noção de interseccionalidade, é sempre reconhecida como uma das precursoras. Né. E tem um fragmento do texto, vocês devem, quem quiser aprofundar em Lélia Gonzalez, vocês devem conhecer esse livro, né, que foi lançado recentemente, que reúne vários textos da Lélia Gonzalez, e o título é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Então, tem esse texto principal, Racismo e Sexismo, que é o que ela mais utiliza para psicanálise, mas tem outros, como essa categoria político-cultural da americanidade, que também tem uma forte influência da leitura psicanalítica. Mas aqui ela traz mais esse diálogo para o debate sociológico, né, que, por exemplo, Angela Davis, mas a Safiotti, né, o marxismo, enfim, o feminismo vinham fazendo ali nas décadas de 60 e 70. Né? É importante insistir que, dentro da estrutura das profundas desigualdades raciais existentes no continente, a desigualdade sexual está inscrita e muito bem articulada. Trata-se de uma dupla discriminação de mulheres não brancas na região, as americanas e as ameríndias. O caráter duplo de sua condição biológica, racial e ou sexual as torna mulheres mais oprimidas e exploradas em uma região de capitalismo patriarcal, racista, dependente. Você vê que o próprio uso, né, da noção de tipo assim, não é só capitalismo genérico, o capitalismo patriarcal, racista, dependente, ela tenta, num conceito, articular essas dimensões.
precisamente porque esse sistema transforma diferenças em desigualdades. A discriminação que sofrem assume um caráter triplo, dada a sua posição de classe, né? Então, além da raça e do sexo, né, tem a dimensão da classe como uma das dimensões. Então, por isso que, assim, costuma-se dizer que a tese da interseccionalidade ela está implícita aqui, mas a Lélia vai utilizar a noção de dialética, né, para poder pensar quase como se ela tivesse que pensar assim, uma trialética, né? Então, assim, uma dialética que precisa tentar alcançar outros eixos que não somente o eixo binário, né, digamos assim, de intersecção. E o Lacan também, a gente vai ver, né, eu vou falar, não vou aprofundar tanto aqui nessa apresentação, mas a dialética, né, o Lacan utiliza a dialética hegeliana, mas ele também evoca outras ferramentas topológicas para poder tentar superar, né, essa leitura que a dialética imprime sempre entre um e outro, né? Sempre. Então, assim, tenta amarrar mais de duas dimensões, sair do bidimensional para ir para o tridimensional, né? O Lacan evoca várias figuras topológicas. Enfim, vou avançar um pouquinho aqui no meu comentário, depois eu vou para outra citação. Então, os estudos sobre interseccionalidade nos apresentam um princípio importante, construído com base na experiência de luta das autoras e ativistas negras, que não apenas do ponto de vista político, mas também subjetivo e social, encontram-se atravessadas por diversas formas de violência. Vejam que essa perspectiva dialoga com a tese enunciada por Audre Lorde, de que não existe hierarquia de opressão. A noção de hierarquia de opressão, né, tem muito a ver com isso, assim, de a gente pensar assim, não, mas a verdadeira luta é contra o capitalismo, né? Os outros são secundários. Ou então, assim, a verdadeira luta é contra o colonialismo, os outros são secundários. Ou a verdadeira luta é contra o patriarcado, né? Então, a ideia de que, assim, existe uma certa equivalência, né? É uma ideia que já vai sendo construída e que às vezes é muito difícil de sustentar, né? Principalmente na época da Lélia Gonzalez, por exemplo, num debate marxista, e mesmo hoje na psicanálise, né, ainda é muito difícil a gente aceitar falar, por exemplo, ao invés de falar só de feminismo, falar de feminismo negro, né? Então, assim, ainda tem uma série de críticas como se a abertura dessa especificidade reduzisse alguma coisa que é mais geral e que seria mais importante contemplar, né? Então, assim, pensar articulação entre esses modos parte primeiro de uma certa ideia de que não há hierarquia de opressão. E aí a gente pode pensar duas consequências dessa tese. Como falamos de vários territórios e pertencemos a diferentes grupos, há atravessamentos que se cruzam, de modo que a interseccionalidade é uma tentativa de apreender a lógica desses cruzamentos. Uma outra consequência é que, assim, ainda que não haja hierarquia de opressão, a opressão produz hierarquia, né? De modo que a nossa inserção nos diferentes laços sociais não são apenas signos de diversidade, mas são signos de poder. Ou, como a Lélia Gonzalez mostra, né, transforma diferenças em desigualdades, né? A clínica psicanalítica é uma perspectiva fundamental de abordagem da incidência dessas relações de poder na subjetividade e pode trazer uma perspectiva privilegiada de investigação acerca das formas como essas relações de hierarquia e opressão são sustentadas e transmitidas pela via dos discursos, né? Então, assim, essa perspectiva dialoga, por exemplo, com o que Bell Hooks propõe quando afirma que o feminismo não é um movimento anti-homem, mas um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e a opressão, né? Ou seja, é um movimento emancipatório, né?
essa citação dela, né, está lá naquele livro O Feminismo é para Todo Mundo. Né? Nesse sentido, a Bell Hooks também situa o sexismo como uma operação discursiva que, para utilizar uma expressão do Lacan no seminário 19, se não me engano, é uma operação discursiva que aprisiona os corpos numa estrutura patriarcal que é violenta para homens e mulheres, mas que também pode ser reproduzida e transmitida, né, como diz Audre Lorde, por todas as formas e sexos e cores e sexualidades. Né? Então, assim, a gente vai ver que o complexo de Édipo, né, é uma das formas que a psicanálise tem de poder circunscrever a lógica de uma certa transmissão, tanto dos lugares, das estruturas de poder, né, dos lugares de identificação, né, quanto enfim, das rupturas, né? Os dramas edípicos das nossas pacientes negras atestam, do meu ponto de vista, né, a lucidez dessa perspectiva interseccional, que, se for escutada pelo analista, pode ampliar as chances de situarmos a psicanálise como um dispositivo de corte nessa reprodução. Então, assim, eu proponho que há uma convergência entre essa topologia interseccional e uma topologia psicanalítica que circunscreve os entrecruzamentos, né? A faixa de Möbius é uma dessas topologias, né? Mas talvez o modo como Lacan articula a topologia borromeana é a mais significativa nesse sentido, porque, assim, se por um lado ele parte assim da ideia de que o simbólico incide sobre o imaginário, né? E coloca uma certa hierarquia, né, de que o simbólico é a instância por excelência, né, do inconsciente. Na topologia borromeana, ele desfaz essa hierarquia, né? Porque, assim, isso poderia levar a pensar assim, que a psicose tem uma carência de simbólico, então, portanto, não tem simbólico na psicose. O que é uma tese bem problemática. Assim. A questão na psicose que ele vai depois abordar é que o simbólico na psicose está amarrado de forma diferente, né, com as outras instâncias. Então, essa lógica de como que as coisas se amarram, né, coisas tão diferentes podem se amarrar para produzir, né, uma configuração específica, é alguma coisa que me parece que pode nos ajudar a ler, né, essa interseccionalidade a partir da clínica psicanalítica, né? Assim, a princípio eu até pensei assim, eu acho que eu estou forçando um pouco a barra, né, tentando utilizar a topologia para ler interseccionalidade, mas depois, assim, aprofundando as pesquisas, a gente vai ver que as raízes da interseccionalidade e da topologia são semelhantes, né? Tanto os estudos sobre a negritude quanto os estudos sobre o feminismo evocam a dialética, né, que também é muito cara para Lacan, para poder pensar uma certa superação de um essencialismo, né, de alguma coisa que pudesse nos fazer pensar essas categorias como dimensões estáticas. Né? Então, assim, eu acho que foi o Lacan que partiu de problemas conexos e utilizou as bases filosóficas similares, né? Ainda que as construções clínicas e as movimentações políticas tenham caminhado por avenidas muito distintas. Mas, assim, a gente, resgatando um pouco dos diálogos, a gente vai ver, assim, que sempre, né, não é essa distância toda, sabe? Sempre tem alguma produção, seja do feminismo que evoca a psicanálise, às vezes criticando, mas às vezes utilizando a psicanálise para poder pensar, né, essa dimensão de subjetivação, né, da lógica de opressão. Então, assim, sempre teve essa dimensão. Então, são discursos que, assim, quando a gente vai retomar essa história a partir de algumas perspectivas, eles têm muitos pontos de encontro, né? Enfim, a intelectual norte-americana Kimberly Crenshaw, né, que consagra a definição acadêmica de interseccionalidade, resgata o caráter múltiplo da incidência das violências que foi apontado por Lélia Gonzalez.
Destaque que é por ser justamente esse ponto de maior impacto, por ser justamente esse que é o de maior impacto, que é o mais fácil de ser invisibilizado, ou que é mais difícil de ser lido, né, nas experiências. Então, é preciso um esforço de desvelamento. E aí ela propõe o desenvolvimento de metodologias que facilitem a visibilização dos múltiplos cruzamentos. Eu diria que tem algo de clínico nesse método proposto, né, por ela, na medida em que indica que a captação da dimensão interseccional desses problemas, abre aspas, poderia ser encorajado pela adoção de uma política de fazer outras perguntas, né? E ela vai atribuir à teórica feminista Mari Matsuda essa recomendação que eu também coloquei aqui para vocês no slide, né, a Mari Matsuda, e a citação dela, né? Muitas vezes, uma condição pode ser identificada, por exemplo, como produto óbvio do racismo, porém, mais poderia ser revelado se, como rotina, fossem colocadas as seguintes perguntas. Onde está o sexismo nisso? Qual a sua dimensão de classe? Onde está o heterossexismo? E, a fim de ampliar ainda mais tais questionamentos, poder-se-ia perguntar de que forma esse problema é matizado pelo regionalismo, pelas consequências históricas do colonialismo. Esse fragmento, assim, para mim é muito, muito precioso. Assim, eu gostei muito de ter encontrado ele, porque eu acho que ele transmite um pouco essa noção que a gente está tentando buscar de territórios clínicos, sabe? E tem um apontamento importante para a psicanálise, né? Ao invés de focar naquilo que está aparente, seja por ter sido dito, né, ou seja por uma interpretação qualquer, né, puxar outros fios que remetem à constituição de uma singularidade, atravessada por esses cruzamentos, é uma orientação que, assim, se articula muito bem com a clínica. Recebeu, por exemplo, ano passado, né, uma demanda de atendimento de um adolescente que tinha sofrido racismo na escola, né? E aí, assim, a gente acolhe, né, essa demanda e vai escutar a adolescente, e ela, de fato, começa falando sobre a experiência de racismo, mas, assim, como a Associação Livre permite que ela faça deslizamentos, logo, essa experiência de racismo passa para segundo plano, e ela vai falar da sexualidade, né, da violência de gênero, enfim. Então, assim, não é que o racismo não tem importância nesse contexto, mas os fios que precisam ser puxados para que a gente possa, né, de fato, chegar aí a um ponto de amarração específico, né, para aquele sujeito. Essa afinidade entre a lógica interseccional e a topologiana pode ser intuída pelo modo como Lélia Gonzalez se vale das noções de objeto lá e de lá língua, né, como eu já falei a princípio, para pensar essa transmissão subversiva das vozes das mulheres negras no Brasil, em diálogo com o texto de Lacan, A Terceira, que eu acho que é o texto que ela toma, né, essa noção de la língua, né? Ela remete o termo americanidade ao psicanalista M.D. Magnus, que propõe uma leitura da influência negra africana no Brasil, e que constituirá a base para o que Lélia Gonzalez vai chamar de americanidade e da neurose cultural brasileira, que não é só a negação do racismo, né? Eu acho que esse é um ponto importante de ressaltar na Lélia. O racismo por denegação não é só a negação do racismo, mas é a negação da americanidade, ou das heranças indígenas, né? A gente pode pensar que existe ali um elemento de pluralidade que é recusado, né, nessa. Então, deixa eu ver aqui se eu coloquei a citação. Eu trouxe aqui a citação do M.D. Magno, vou passar mais rápido por essa parte, mas eu acho que vale a pena ver assim, como que ela se apropria, né, da citação dele. Estou dizendo
que talvez a sintomática cultural brasileira se decante em humus africano. Por mais que encontre 1000 ingredientes, estou perguntando se é válido dizer que o Brasil não é América Latina, que é a América Africana, a cultura americana. Em suma, quero saber se, na dialética senhor-escravo, porque é a dialética de nossa fundação, na qual sempre o senhor se apropria do saber do escravo, a inseminação por vias desse saber apropriado, como marca que vai dar em relação com S2, não foi produzida pelo escravo, que na dialética retoma o lugar do senhor, subrepticiamente, como todo escravo. Ou seja, se ele não subverte, não dá uma rasteira aí na dominação. Quer dizer, você faz isso tudo conosco, mas é a gente que te goza. A gente é que trabalha, que produz, mas no fundo a gente que goza. Esse te goza eu acho interessante, porque normalmente a gente costuma associar o gozo a uma certa fixação no sofrimento. Né? Mas, assim, o te goza quer dizer assim, que não é só da acomodação na dominação que se trata, ainda que tenha um gozo nessa acomodação, mas também um gozo na subversão, né, digamos assim. Em outras palavras, o lugar do Senhor era o outro, mas a produção e a apropriação do lugar tenente do Pai veio marcada, afinal, por esse elemento africano. Essa ilustração que eu coloco aqui, tá na capa do seminário, né, do M.D. Magno, que ele vai falar, né, de um mapa do Brasil, né, que ele achou lá, que evoca essa ideia de que o continente americano e o africano eram enfim, conectados, né, e que com a divisão lá das placas eles se separam, mas que haveria ali uma borda, né, de conexão, e que nessa borda, inclusive, aparece ali uma imagem que parece uma vulva, assim, sabe? Assim, enfim, ele vai desenvolver um pouco mais essa metáfora sexual, mas eu não vou aprofundar nela agora. Eu queria mais chamar a atenção por uma certa diferença que Lélia Gonzalez faz em relação a essa ideia do M.D. Magno. O M.D. Magno ele faz essa proposição por ocasião do Congresso de Caracas, na Venezuela, que foi aquele que contou com a presença de Lacan, né, a única vinda de Lacan na América do Sul. Né. As línguas oficiais do Congresso eram francês e espanhol. M.D. Magno e Beth Milan teriam demandado a possibilidade de apresentar em português, porque, afinal, o Brasil tinha um número considerável dos psicanalistas da América Latina eram brasileiros. A resposta teria sido seca, algo do tipo: podem apresentar em português, desde que providenciem a tradução simultânea. Então, eles narram esse acontecimento como uma espécie de sentimento de exclusão que levou o psicanalista a pensar que o Brasil não fazia parte da América Latina e provocou toda essa elaboração da relação com o continente africano, que foi apropriada por Lélia Gonzalez, ou enfim, eu não sei em que medida também não foi construída no diálogo com a Lélia Gonzalez, porque a Lélia participou da introdução do ensino lacaniano aqui no Brasil, né, Colégio Floridiano, e ela cita muito o M.D. Magno, né, mas assim, o M.D. Magno não cita a Lélia Gonzalez, nem não sei. E também, assim, todos os psicanalistas que depois vão falar sobre a Mãe Preta, sobre algumas teses que têm a ver com a Lélia Gonzalez, no máximo cita Beth Milan, né? Mas quase só muito recentemente que a gente tem retomado a Lélia Gonzalez. Mas, enfim, tem algo aí que diferencia a América Latina da América Africana, né? Eu trago a citação de M.D. Magno para destacar 2 pontos. O primeiro é que, enquanto ele opõe a América Africana à América Latina, Lélia Gonzalez faz um deslocamento e opõe a América Latina, né, à América do Norte. Então, assim, no texto da categoria político-cultural, que é um texto de 1981, então é um texto um pouco mais tardio do que Racismo e Sexismo. É um texto, então, que a Lélia Gonzalez elabora um pouco mais essa apropriação sobre a noção de americanidade, e, de fato, eleva essa noção, que a princípio tinha sido uma sacada do M.D. Magno, que ela fala,
ela eleva a categoria de um conceito que ela chama de uma categoria político-cultural. Só que, ao fazer isso, ela desloca. Não é que o Brasil não seja América Latina, pelo contrário. A oposição não é América Latina e América Africana, a oposição é outra. Né? Então, para ela, não era uma suposta diferença da América Espanhola e da América Portuguesa que estavam em questão, mas é o fato de que a América do Norte era considerada a América, ou é considerada até hoje, né? E os latinos eram apagados, ou são até hoje. Né? A gente viu, né? Eu acho que foi não lembro quem foi o chefe do Estado, né, que reafirmou isso. Olha, a América Latina não é o quintal dos Estados Unidos, né? Um pouco nesse movimento que o Trump está fazendo. Então, assim, para ela, não era uma suposta diferença da América Espanhola e América Portuguesa que estava em questão, mas o fato de que, né, a América do Norte é considerada América. E ela faz esse deslocamento porque a sua ênfase não estava na herança dos colonizadores, ou seja, qual herança a Espanha deixa para a América Latina e qual herança Portugal deixa para o Brasil. Ela parte da perspectiva dos colonizados, dos ameríndios e dos americanos, né? Ou, como propõe Nego Bispo, dos afropindorâmicos. Então, nesse sentido, os afropindorâmicos têm uma experiência muito mais conectada, né, de Brasil e América Latina. Né? Por isso que a Méfrica, né? Enfim, a Méfrica é a América Latina, não é só o Brasil. Então, esse é um deslocamento importante de ser ressaltado. Né? E o segundo está no eixo em torno do qual ela situa a subversão. Enquanto M.D. Magno toma o lugar do nome do pai, né, para situar essa subversão, a partir de Macunaíma, né, a referência a Macunaíma e também a referência a Zumbi, né, como eixo da subversão dialética, né, do senhor de escravo, né, essas figuras marcam, assim, por exemplo, em Macunaíma, essa dimensão da rasteira, né, que ele dá na dominação, ele preto, né, como a noite, enfim, tem as metáforas, né, que ele vai evocar no texto de Mário de Andrade, né? Mas e Zumbi também como esse elemento que marca, né, um mito assim do quilombo de Palmares, enfim, e que marca um certo nome assim desse lugar da negritude a quem, assim, o laço social colonizador tem, né, ou temer. Então, assim, apesar de fazer muito sentido, parece que a Lélia pluraliza, né, ou triplica o topos da subversão, a partir da tripla dimensão de opressão que atinge a mulher preta, né, partindo da psicanálise, dialogando ou respondendo aos impasses feministas e marxistas que tendiam a recusar a perspectiva feminista negra. Né? Exatamente no ponto em que Elliot Safiot, né, se detém na demarcação do lugar da mulher negra na estrutura produtiva, ou seja, como trabalhadora, como mulher e como reprodutora de força de trabalho, Lélia Gonzalez encontra uma brecha para introduzir uma retomada subversiva da sexualidade. Né? Então, assim, na análise de Safiot, né, que o marxismo acaba sendo a referência principal, ela critica muito o freudismo, né? Ela critica muito Freud, a sexualidade, inclusive utiliza, né, essas outras duas dimensões para não reduzir, né, a diferença sexual, né, a essa dimensão de gênero, né, mas para articular com a estrutura produtiva. Então, é um movimento de crítica que a Lélia Gonzalez aproveita, se apropria, mas ela traz novamente a sexualidade para poder pensar que não é sem a sexualidade. Né? Então, traduzir para os termos brasileiros populares, né? Trabalhadora, mulher e reprodutora de força de trabalho, como doméstica, mulata e mãe preta, desvela uma subversão a partir de cada um desses lugares, né? Desse lugar de resto da lógica de dominação. Então, assim, não vou aprofundar tanto nisso, porque eu acho que essa é uma parte mais conhecida do texto da Lélia Gonzalez, né?
mas eu trago a citação dela, que é o elemento em que ela situa mais na mãe preta do que no pai, no nome do pai, a subversão. Quem é que amamenta, que dá banho, que limpa o corpo, que põe para dormir, que acorda de noite para cuidar, que ensina a falar, que conta história e por aí afora? É a mãe, não é? Pois então, ela é a mãe nesse barato doido da cultura brasileira. Enquanto mucama é a mulher, enquanto Bá é a mãe. E quando a gente fala de função materna, a gente está dizendo que a mãe preta, ao exercê-la, passou todos os valores que lhe diziam respeito para a criança brasileira. Essa criança, esse infância, é a dita cultura brasileira, cuja lá língua é o português. A função materna diz respeito à internalização de valores e ao ensino da língua materna. Então, embora ela contemple, né, a ideia que o Lacan traz de que algo desse elemento da cultura, né, digamos assim, ou do ético é transmitido pelo nome do pai, ela vai enfatizando o que é a mãe, né, qual que é o lugar da mãe nessa transmissão, assim como o Lacan faz algumas vezes, né, o pai só entra a partir da mãe, então ela dá uma torcida aí nessa leitura do ético. Enfim, não resgataremos aqui toda a sequência e o diálogo, que eu acho que é muito rico, que ela faz com o texto de Lacan, a terceira, né, e com o texto de Miller sobre a teoria de la língua, né? Mas são textos nos quais a noção de la língua é articulada menos a um gozo solitário da língua, próprio ao modo como cada um goza da fala. Isso é um dos modos de falar de la língua, né? Alguma coisa que não é para comunicação, mas que é um gozo singular da língua. Mas o próprio Miller tem um texto em que ele faz essa discussão de la língua como uma singularidade que remete a um território linguístico, muito mais do que a essa língua individual. Então, seja quando Lacan fala da língua francesa, por exemplo, cita exemplos de homofonias próprias da língua francesa. Quando Miller ressalta a tentativa de dominação de la língua pela linguagem, né? Poderíamos citar também, como exemplo nosso, né? Eu poderia falar assim, da la língua mineira, né? Eu acho que todos irão concordar que é um jeito de falar, uma dizência, um modo de falar muito singular, infundível, embora seja compartilhado por toda uma população, né? Então, assim, Guimarães Rosa tenta trazer para a escrita essa dimensão oral da língua mineira, que não cabe na gramática normativa e que comporta a lógica de vai citando isso. Uma das lógicas de dominação, além da filosofia, é essa lógica da gramática normativa que exclui esse elemento da oralidade, né? Essa tentativa de dominação é operada pelo discurso da ciência, da filosofia e da lógica, né? E é nesse ponto que Lélio Gonzalez cita o texto do Miller, né, falando que a psicanálise se interessa pelo que vai para a lata de lixo da lógica. Então, assim, tem uma passagem que também é muito emblemática, em que ele cita a relação entre a língua nacional e os apagamentos dos dialetos, né, que remete diretamente à tese que a Lélia Gonzalez vai sustentar sobre o apagamento da africanidade, né, no português. Bom, eu queria encerrar retomando 3 referências clínicas que eu acho que dialogam com isso que a Lélia Gonzalez nos dá assim, para poder pensar essa transmissão do inconsciente no território para além do inconsciente simbólico, né? A primeira é a Escrevivência, de Conceição Evaristo, né, que penso que evoca o mesmo espírito de resgate das vozes silenciadas, que é proposto por Lélia Gonzalez, na mesma lógica de bordejar o real, sem suprimi-lo, né? Assim como a gente reconhece na literatura de Guimarães Rosa, né, ou na lógica da literatura terra, que o Lacan vai estudar, né, Conceição Evaristo também busca transmitir um certo real da vivência da língua na escrita, né? Trago uma citação dela aqui, com uma fotinha dela, que recebeu aqui há pouco tempo atrás um doutorado honoris causa aqui na UFES, né, acho que semana passada. E a gente deve lançar uma coletânea de textos sobre escrevivências, diálogos com a psicologia e a psicanálise, né, que
tem contribuição de autores de várias universidades do país, mas sempre que utilizam escrevivência nas pesquisas, seja em psicanálise, seja em psicologia institucional, social. Essa mulher tinha como trabalho escravo a função forçada de cuidar da prole da família colonizadora. Era a mãe de leite, a que preparava os alimentos, a que conversava com os bebês, ensinava as primeiras palavras. Tudo fazia parte da sua condição de escravizado. Veja como que tem um diálogo aqui com a leitura da Lélia Gonzalez. E a mãe preta se encaminhava para os aposentos das crianças para contar histórias, cantar, ninar os futuros senhores e senhoras que nunca abririam mão de suas heranças, de seus poderes de mando sobre ela e sua descendência. Foi nesse gesto perene de resgate dessa imagem, que subjaz no fundo de minha memória e história, que encontrei a força motriz para conceber, pensar, falar e desejar ampliar a semântica do termo escrevivência. Bom, tem uma mestranda que acabou de defender o mestrado aqui no nosso programa de psicologia institucional, a Yara. Eu acho que daqui a pouco vocês já podem ter acesso à dissertação dela, que ela faz uma pesquisa sobre as mirongas. Ela pega a noção de mirongas e define como vias de cuidado que a mãe preta de terreiro utiliza para transmitir para os filhos uma certa relação de cuidado. Né? Então, assim, essa pesquisa dela me trouxe, assim, um deslocamento muito importante, assim, sabe? Um outro lugar da mãe preta, que é diferente desse lugar da Casa Grande. Inclusive, esse lugar circunscrito pela Conceição Evaristo. Então, assim, a mãe preta de terreiro não apresenta sua resistência em oposição à Casa Grande. Pelo menos não nesse aspecto doméstico. Né? Embora, em certo sentido, não deixe de enfrentar o racismo e a opressão de outro lugar. Né? Seu lugar na casa e na relação com os filhos é um lugar muito distinto desse lugar patriarcal, digamos assim. Também as mulheres quilombolas, algumas das quais tiveram suas histórias retratadas no livro Mulheres Quilombolas, organizado pela capixaba, né, Selma de Aldino. A gente teve a história triste, né, do assassinato de uma liderança quilombola em Salvador, né? Então, assim, uma matriarca, uma mãe quilombola. Então, é um lugar da mãe preta que é distinto desse. Então, que eu acho que ajuda a gente a pensar uma certa transmissão, uma pluralidade de lugares que desloca, né, o nosso olhar. Enfim, esse desdobramento tem sido importante em nossa clínica. Embora a maioria das mulheres que temos escutado tenham sido mulheres periféricas, domésticas, vítimas de violência de Estado e também vítimas de violência doméstica, também temos escutado mulheres quilombolas, indígenas, estudantes. Né? Uma paciente, em particular, representou essa encruzilhada de territórios concretizada em sua vivência. Foi uma jovem periférica encaminhada pelo Centro de Referência da Juventude, que tinha presenciado a morte de um jovem pela polícia na porta da sua casa, ou da casa do seu pai. Né? Ela vem, a princípio, encaminhada por esse sofrimento ligado à violência de Estado. Então, a princípio, a gente acolhe como pertencente a esse território de incidência da violência de Estado. E durante a análise, outras camadas se desdobram. Ela passa a falar principalmente das violências que vinha sofrendo desde que se assumiu lésbica. Primeiro foi espancada pela mãe, que depois a obrigou a frequentar uma igreja evangélica, na qual o pastor insistia em converter sua sexualidade. Depois mudou-se para uma igreja que não a rejeitava de forma tão explícita, mas cuja pastora tinha aquele discurso de que um dia Deus ia curá-la, né, que ela podia encontrar o caminho da verdade. Ela também era estudante da UFES, da universidade, né, da área da saúde. A universidade, então, para ela, era um território onde ela vivenciava racismo cotidianamente. Mas era também um espaço onde ela encontrou jovens que praticavam o ballroom, né, que é uma expressão artística e política de valorização da diversidade sexual e de gênero. Né? Então, assim, frequentar as oficinas de ballroom era uma via de escape que ela tinha desses eixos de violência, que ela encontra na universidade, que era onde ela também sofria racismo. O caso dessa jovem
e de outras que temos, nos traz novamente essa figura de uma pluralização da vivência desse lugar de mãe preta, na medida em que pode ser capturada pelo discurso patriarcal, né, esse lugar pode operar como o principal locus de transmissão das estruturas de dominação. O movimento feminista negro já havia se dado conta disso na década de 70, de modo que Bell Hooks defende um feminismo que seja popular e acessível às mulheres periféricas, para que elas não sejam cooptadas pelos discursos sexistas, religiosos ou não. Então, mesmo quando a mãe preta, a partir de suas experiências políticas, consegue romper essa cadeia de transmissão, ainda assim, esse lugar da mãe precisa ser subjetivado pela filha. Nunca é demais reforçar o quanto o peso do desejo da mãe na formação subjetiva de cada um não se reduz necessariamente à reprodução de uma violência simbólica. Essa é uma percepção que as análises acentuam e que levou Lacan a enfatizar, em alguns seminários, o valor central da falta no outro, né, ou do A como barrado, né, desejo da mãe, que ele traduz algumas vezes, como um elemento que se articula a outras referências, como o nome do pai, como significante fálico, e a própria noção de objeto A, sem que nenhum desses elementos sejam suficientes para barrar a angústia ou a devastação que esse desejo, chamado desejo da mãe, comporta. E aí é importante enfatizar que não se trata do comportamento da mãe. Muitas vezes a gente confunde o desejo da mãe com o comportamento da mãe, uma mãe... Tá, né? Mas dos efeitos de sua presença e ausência como suporte desse objeto. Então, nesse sentido, se o discurso patriarcal depende desse lugar privilegiado para operar a transmissão de alguns lugares de poder, a ruptura com o discurso operada pela mãe não implica uma garantia de transmissão pacífica de um lugar de subversão. E aí eu trago o depoimento de Isabela Reis, filha da brilhante jornalista Flávia Oliveira, que descreve muito bem o exercício de separação subjetiva que foi necessário efetuar em sua trajetória para que ela pudesse, ela própria, escapar de um lugar de alienação à demanda do outro. Aí eu coloco esse título aqui, Incidências Plurais da Mãe. Eu tenho uma mãe incrível, gigante, imensa, que parece um polvo, invasiva, que cuida de mim e de muita gente, que resolve os problemas de todo mundo, que sempre exigiu demais de mim, mais do que eu queria entregar, que nutria expectativas muito altas, que me idealizou muito. E eu frustrei muito minha mãe. Que bom. E também realizei demais ela, mas só no que eu quis. Essa foi a salvação da nossa relação, da minha individualidade, da minha maternidade e do meu casamento. O depoimento da Bela Reis, que também é uma influência bem conhecida. Né? Enfim, o depoimento de Isabela Reis, deixa eu voltar aqui. É claro que parece que é bem melhor, né, experimentar um excesso de investimento narcísico do outro do que seu desamparo ou sua violência direta. Né? Então, assim, comparativamente, eu preferia ser alvo de um excesso de investimento, mesmo que isso também seja neurotizante. Né, assim. Ela sugere, porém, que precisou de muita terapia, né, para libertar-se desse excesso de expectativa e idealização. E esse é um testemunho que merece atenção, porque ele está presente em várias experiências que a gente tem escutado de negritude. Né? Constantemente a gente traz os impasses subjetivos de pessoas negras articulados à falta de idealização, ou à idealização da branquitude como um terreno inalcançável. Todos esses problemas existem, mas eles não são naturais, ou seja, eles são respostas ao espelho branco ocidental. Mas romper com esse espelho não garante que outros modelos ideais de negritude também não comportem a angústia e o mal-estar inerente ao exercício que cada um precisa fazer em direção à sua liberdade, numa sociedade racista e sexista. Muitas trajetórias de pessoas negras são marcadas não por um abandono efetivo, mas por altas apostas que pais conscientes e zelosos fazem na trajetória e capacidade de seus filhos. Né? Temos escutado de estudantes universitários negros que esse peso é redobrado pelas posições de destaque que eles assumem na família, né? Ou por serem os primeiros, ou por serem os melhores, né? Ou por terem sempre que responder ao imperativo de serem os melhores, né? Para não decepcionar os seus, né? Ou para terem alguma chance de sobrevivência.
Então, assim, uma leitura interseccional nos auxilia a descolar da ideia de que o sofrimento subjetivo das pessoas negras se dá sempre pelas suspensões pela suspensão aos ideais da branquitude, ou da sempre recorrente culpabilização da mãe em detrimento da estrutura discursiva que a precede. É preciso escutar as diferentes respostas subjetivas em diferentes territórios. Sem escutar diretamente a pluralidade de experiências da negritude, atenderemos sempre às generalizações ou abstrações que apagam a singularidade. Então, tem esse ponto importante que eu queria encerrar. Não é a pluralidade, não é o território, não são os pertencimentos coletivos que apagam a singularidade. Pelo contrário, esses elementos é que a compõem. São as universalizações, abstrações e totalizações do saber universitário que operam esse apagamento. Enfim, era esse o percurso que eu queria fazer e, enfim, compartilhar com vocês. Obrigado. Fábio, muito obrigado. Valeu. Eu imagino que a galera tenha várias perguntas. A gente já tem algumas pessoas aqui com mão levantada. E aí, então a gente deve fazer às vezes uma rodada, ver quem levanta a mão. Lívia. Rapidinho, antes da Lívia falar, eu vou falar que eu vou passar aqui no chat do Coisa. A chamada, a palavra-chave é americanidade. Beleza? Valeu, Guilherme. Lívia, pode falar. A Lívia levantando a mão para mim, mas eu sempre quero falar mesmo, então... Eu achei que era ela que ia falar. Você tinha falado assim, eu vou ser o primeiro a levantar a mão. Não, eu fiz a pergunta, vou ser o primeiro a levantar a mão? Não, mas tudo bem. Eu ia levantar a mão de qualquer jeito mesmo, né? Fábio, muito bacana, viu? Apresentação muito legal, muito obrigado. Mas, assim, cara, eu fico pensando que sociologicamente eu consigo entender tudo que está sendo colocado e que se coloca pelas autoras que você traz. Pensando sociologicamente, eu acho que é bem pertinente. Pensando pela linha do discurso, também acho que é muito pertinente todas essas colocações. Mas pensando a partir da psicanálise, como eu penso a psicanálise, primariamente, principalmente, ou quase totalmente clínica, sabe? Na perspectiva da clínica psicanalítica, eu vejo algumas limitações nessa abordagem, sabe? E eu penso que quando se pensa psicanálise, na perspectiva da pesquisa psicanalítica, a pesquisa, mesmo assim, eu ainda acho complicado, porque não tem pesquisa psicanalítica que não parta da clínica, né? Mas eu vejo que há uma limitação. Eu acho que a abordagem é muito sociológica e pouco clínica, no sentido psicanalítico de clínica. Eu queria que depois você comentasse um pouco, assim, quais são as perspectivas mais clínicas, sabe? Porque, na minha perspectiva, a escuta do psicanalista, que nunca é neutra, mas ela é específica como escuta, ou seja, ela tem a parte ativa, vamos dizer assim, da escuta do psicanalista, ela é muito mais reflexiva do que... Ou seja, ela é muito mais um retorno de um outro lugar da associação livre do que uma intervenção, do que uma interpretação no sentido mais terapêutico ou das terapias.
do que é a interpretação analítica, sabe? Mas é uma perspectiva minha bem particular. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Fábio, você prefere responder agora ou mais uma pergunta? Assim, como não tem mão levantada, se quiserem fazer mais, eu posso juntar e responder. Não, então eu vou fazer a minha já, que eu deixei eu não levantar a mão para não parecer um apressadinho. Mas, eu vou... Como é que o senhor chama? O senhor que fez a pergunta? Geraldo. Geraldo? Isso. Tá, obrigado, Geraldo. É porque tá só o nome da Lívia aí, acho que pode ser interessante o seu nome até na hora do Fábio responder. Enquanto você estava falando, eu vou tentar costurar algumas coisas que vieram à minha cabeça com a sua fala e a leitura do seu texto com a Andréa Guerra. Eu havia anotado alguns pontos que me chamaram a atenção: racismo e sexismo, estruturas de transmissão, incidência da história e insistências do real. Enquanto você falava, e talvez isso até se conecte com a fala do Geraldo, eu me lembrei de uma fala da Isildinha quando ela vai... quando ela tem uma história que ela conta da experiência dela na Bélgica e vai falar sobre a questão do inconsciente colonizado, e ela narra de um encontro com uma família que ela teve branca, e a família tinha um bebê, uma menina adotada de 8, 9 meses, e ela presencia um momento em que essa menina, no colo da mãe, se olha no espelho e se percebe com a mãe, e ela, segundo a descrição da Isildinha, ela tem um choque e a menina, o bebê, tem um choque e a menina desmaia, que aparentemente é o momento que a menina percebe que ela não era igual à mãe. E isso gera, ela traz isso e depois ela vai comentar várias questões sobre esse inconsciente colonizado. Na mesma perspectiva, ainda sobre a Isildinha, antes de eu emendar a pergunta, ela fala a questão da subjetividade e de que nós nós somos sujeitos, existimos sujeitos no olhar de um outro, e nesse sentido, o negro tem um problema nessa construção, porque ele não pode se ver como sujeito. É muito mais difícil ele se ver como sujeito nesse olhar do outro que não o vê como sujeito. Então, eu acho que essas colocações talvez se dialoguem um pouco com o que pode aparecer na clínica e com a fala do Geraldo. E aí eu queria emendar com uma passagem que está no seu... você falou das resistências, e eu achei sensacional que você trouxe essas outras perspectivas, principalmente para mim, porque escancarou um racismo internalizado meu, e essa dificuldade, essa facilidade, quão rápido para que eu categorizasse tudo como esse sujeito, não sujeito, que a Isildinha fala, e não fosse capaz de perceber outras existências e outras formas de negritude. Então, foi sensacional, achei isso, para mim, foi muito impactante. E com relação à fala da Lélia Gonzalez, quando você, no texto, você menciona 2 formas de resistência, aqui você trouxe aquela da mãe preta, e no texto você também fala da resistência pelo desejo no corpo dessa mulher preta. E quando eu li, eu fiquei pensando muito, e aí com a fala da Conceição Evaristo, que eu acho que elas dialogam, mas elas parecem caminhar em linhas opostas, no sentido de que a Conceição Evaristo está apontando que essa mulher, mesmo ocupando aquele espaço de mãe, ela não sai do espaço dela de escravizada. Essa criança que depois cresce e continua olhando para essa mulher com essa visão objetificadora da escravização. E aí entra a minha questão com aquela fala do corpo no texto, desse desejo, que o que parece ali, e depois ainda há esse apontamento no texto, é que mesmo essa mulher preta sendo desejada por aquele homem branco, esse desejo parece não sair, ele não a deseja como sujeitos que desejam sujeitos, mas há uma objetificação muito forte nesse desejo, que assim que a mulher se demonstra sujeito, ela é recolocada num lugar de objeto com uma violência muito grande, assim. Então, se possível, eu queria que você falasse um pouco mais desses paralelos e dessas relações, e
E essa questão da subjetividade e como que você percebe isso dentro da prática clínica, como que você vê isso se entrelaçando, assim. Eu sei que eu falei muito, espero que tenha feito sentido, assim. Obrigado pelo espaço. Obrigado. Como não tem outra pergunta, eu vou já esboçar uma resposta. Antes de vir para cá, eu estava numa banca, até aí da FAIO, que estava falando sobre as configurações familiares periféricas, né? E eu achei muito interessante nessa banca, né? Porque no trabalho de tese, ela consegue pensar nisso, assim, como que as famílias periféricas reproduzem certo ideal, né? Por exemplo, patriarcal. Isso tudo é clínica, né? Eu acho que quando a gente fala assim, sociologia e clínica, a gente está fazendo... a gente tem um problema epistêmico, né? Porque o Lacan fala de implicação, né? Tem algumas noções de implicação, né? Que, por exemplo, a Miriam Debier já escreveu sobre isso, a Andréa Guerra já escreveu, né? Que é uma implicação, ou do ponto de vista subjetivo, né? Uma certa implicação do próprio analista, no que ele fala, ou implicação social. Mas o Lacan também vai falar de uma implicação lógica, né? Em que ele fala bem assim, olha, por exemplo, o inconsciente está implicado em um determinado fenômeno que é sociológico. Vamos pensar assim, quando Hegel define o direito, o que é o direito para Hegel? O direito é a efetivação da liberdade. A efetivação concreta da liberdade. Então, assim, e aí para falar desse percurso, ele recorre à relação da dialética do senhor de escravo, a relação do sujeito com o outro. Então, assim, o que o Lacan fala? O inconsciente está implicado no direito, né? Muito mais do que... E aí, se o direito não enxerga isso, está sendo um conhecimento problemático, né? Enfim, está sendo, mesmo que seja um visado sociológico, e da mesma forma, né? O outro laço social está implicado na experiência subjetiva e no sintoma, né? Na transmissão. Então, se a gente não enxerga isso, a gente corre o risco de reproduzir, né, alguns enquadramentos que são aquilo que o modo como a gente lê. E aí, por exemplo, a gente poder enxergar a configuração familiar periférica como deficitária, né? Então, a gente vai vendo muito isso, assim, de a gente poder articular uma carência material, por exemplo, com a carência simbólica. Então, frequentemente a gente vê essas marcações, tem uma carência simbólica, sendo que enfim, você pode ter uma experiência de classe média ou até uma criança muito rica que tem muito menos simbolização, no sentido de ter essa transmissão, né, do discurso simbólico da língua, né, pelo outro, e viver mesmo um vazio de simbolização de algumas experiências. Então, eu acho que assim, a gente poder pensar que o nosso olhar e a nossa leitura clínica pode ser atravessada por esses enquadramentos de classe, de raça, de gênero, e isso é a gente poder pensar assim, que o inconsciente está implicado no social, né? Então, a gente fala bem assim, não, a psicanálise tem uma leitura muito específica, a gente volta lá antes do Freud de ele falar, né, de toda a psicologia social, né? Então, e eu acho que essa implicação e essa amarração que sempre foi um problema para a psicanálise, né? Eu não estou dizendo assim que a interseccionalidade vai resolver, né? Mas isso é sempre um problema, é objeto de embate, né? O Lacan vai retomar isso, e se ele tenta amarrar isso de várias formas, é porque, assim, porque não tem a forma ideal de fazer essa amarração, né? Claro, tem aquelas, assim, eu prefiro essa, porque essa contempla uma série de experiências que eu já estou acostumado na clínica. Agora, quando a gente vai escutar essas outras experiências, a gente vê que a própria chave do complexo de Édipo, né, o Lacan fala isso no seminário 1, né, quando ele está falando aquela lição da tópica do imaginário, ele fala bem assim, olha, que o Édipo ajuda, né, mas que ele fala bem assim, provavelmente a gente tem todo um molho de chaves, né? E aí ele vai recorrer justamente a experiências que a gente considera como primitivas, né, como experiências que talvez comportariam uma outra configuração do Édipo, que não é essa que a gente consegue, enfim,
a aprender diretamente. Então, assim, o que eu digo, assim, não é que escutar o racismo, o sexismo, enfim, que isso vai trazer a significação da experiência do sujeito. Pelo contrário, o que eu estou mostrando é isso, assim, às vezes parece claramente que tem uma dimensão do racismo, mas tem sempre algo articulado que o sujeito vai ter que costurar, né? Então, assim, se a psicanálise consegue enxergar na diferença sexual, né, enfim, esse elemento traumático, né, que produz, né, o que o Lacan, o Freud vai operar com a noção de ameaça de castração, né, o que a gente acaba fazendo, né, ao fazer as leituras a partir de Lélia Gonzalez e de outros autores, é pensar que, assim, a dimensão simbólica do inconsciente faz com que tanto a experiência de hierarquização, ou seja, de ficção fálica, ela pode se dar a partir de diferentes eixos, né, quanto a ameaça de castração vem de diferentes pontos, né? O que angustia o sujeito? O que leva o sujeito a achar que ele pode perder o lugar no desejo do outro? Né? Porque, assim, eu acho que a gente, às vezes, fica muito acostumado com o conceito psicanalítico, né? E Lacan, assim, ele faz uma certa depuração, né, do conceito, no sentido, assim, de, por exemplo, a própria noção de pai e mãe, embora ele sustente, né, durante muito tempo, ele tenta substituir por função, primeiro função materna e paterna, mas depois ele até coloca a função f de x, né, uma função matemática, justamente para que a gente tenha mais facilidade de, a cada contexto, a gente substituir pelos elementos que naquela conjuntura comportam essa função, né? E é justamente esse exercício que parece que a gente resiste a fazer. Então, assim, a gente consegue, então, ler quando isso vem numa certa configuração mais próxima da experiência, da experiência da família nuclear burguesa. Essa experiência, e aí, por exemplo, aqui a gente tem o programa de psicologia institucional, a gente discute muito com essa perspectiva do antiético, né? Então, assim, porque a gente sofre uma acusação de que a gente lê tudo a partir do ético. E o que a gente está tentando mostrar é que não, né? Que a apropriação que eu acho que desde o Freud, que o Lacan faz do ético, é para mostrar que existem, né, elementos dessa estrutura patriarcal que persistem, apesar dos abalos que sofreram, né, com a revolução sexual da década de 60, né? Então, assim, a gente não superou, né, essas estruturas que transmitem aí uma centralidade do falo, uma centralidade do pai, né? Mas, assim, isso, eu acho que isso muda um certo olhar sociológico, mas isso também faz muita diferença na clínica, né? Então, até, por exemplo, quando eu vou citar só uma referência da Conceição Evaristo, só que eu acho que ilustra, assim, o fato de que a Conceição Evaristo, ela utiliza algumas categorias muito próximas do Lacan, quando ela fala que entre o que ela escreve e o que ela lê tem um certo abismo, né, um certo real, e que ela pensa assim, que existe alguma coisa na experiência da falta e da perda que a gente tende a não aprender diretamente, a menos que o sujeito diga e conte sobre ela, né? E aí eu fiquei muito impressionado com a leitura que ela faz de Macabeia, a releitura que ela faz de Macabeia, né, que eu acho que ilustra justamente isso, assim, essa experiência de uma mulher negra que sai do interior da Bahia, por exemplo, e vai para a capital. Então, ali ela vive uma experiência quase de despersonalização, de realização, em que os saberes dela já não respondem mais à nova conjuntura, né? Então, assim, escutar essa experiência de precariedade ou de vulnerabilidade, né, essas experiências de extrema violência, implica a gente escutar
né, também os pontos de ancoragem, né? E na releitura é isso que ela vai imaginando, né? Então, assim, ela imagina da cabeça dela, não é uma leitura neutra, mas ela imagina que talvez aquele vazio da Macabeia, né, tivesse mais relação com uma experiência que está deslocada de seu território, uma experiência do que uma experiência de vazio, assim, relacionado com a psicose, por exemplo, uma experiência psicopatológica, né? Então, penso que todos esses elementos vão ser, assim, muito importantes na clínica, principalmente se você atende populações vulnerabilizadas que têm muito atravessamento de violência, né? E, assim, às vezes tem tanto que, de fato, assim, não encontra nenhum certo amparo no sistema de saúde. Até aqui na UFES, né, a gente tem recebido, às vezes, tantos casos graves assim, de situação de violência que a nossa tendência, às vezes, mesmo os psicanalistas ficam com medo de atender e mandar para o psiquiatra, sabe? Então, assim, como se determinadas experiências de violência ou de apagamento fossem tão radicais que nem a gente pudesse escutar, sabe? A gente não suporta escutar. Então, eu acho que a psicanálise tem uma contribuição nesse sentido, justamente, assim, de suportar, né? De suportar essa dor, de suportar escutar, né? Não remeter diretamente ao psiquiatra, a medicalização, né? E de tecer com o sujeito ali uma recomposição mínima, né, daquilo que se perdeu. Mas não quer dizer que ele, o psicanalista, vai fazer as conexões. Por exemplo, você é indígena, você tem que recuperar suas raízes indígenas. Não se trata disso. Se trata de ele poder falar disso, né? Porque ele não é sem isso naquele momento. Então, por exemplo, os quilombolas, não se trata de que ele tem que retomar sua raiz quilombola ou retomar sua raiz africana. Eu acho que a Lélia Gonzalez aponta isso, né, quando ela fala bem assim, não é de uma idealização que se trata, né, mas de a gente poder também se descolar desse estereótipo que se constrói, né, em torno da experiência negra, né, e poder pluralizar, né, e só escutando diferentes populações e falando que a gente vai conseguir, do meu ponto de vista, assim, eu acho que a clínica, nesse sentido, é o lugar mais privilegiado se a gente tem, né, se essas populações puderem falar na clínica. Posso? Eu concordo, velho, mas eu acho que nós chegamos num ponto de convergência. Eu acho que essa é a escuta psicanalítica, né? Porque quando eu falo da clínica, eu falo desse ambiente ou esse setting, para usar um termo mais clássico, onde os discursos, e eu estou falando do discurso na perspectiva dos 4 discursos do Lacan, tem a possibilidade de gerar, e que o analista só vai ser efetivo enquanto analista na hora que o que estiver girando ali o discurso é o discurso do analista, sabe? Então, assim, quando eu penso a clínica, é nessa perspectiva, a escuta clínica nessa perspectiva. E eu acho que aí tem uma certa transparência às questões sociológicas. É um pouquinho mais complexo que isso, mas vou deixar por isso mesmo. Gente, Geraldo, muito obrigado. Obrigado pela pergunta, pelos apontamentos. Fábio, muito obrigado pela aula. Foi excelente, nós já chegamos nas 8 horas, então não vou estender mais o seu horário, nem o horário dos demais. Seja sempre muito, o Guilherme levantou a mão, mas seja sempre muito bem-vindo na Lapso. Espero que nós tenhamos outros momentos de troca e de possibilidade de escuta e diálogo. Guilherme? Vou passar aqui agora, porque eu vou fazer o sorteio que a gente está fazendo.